Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesse instante, trazendo-nos a alegria da sua proteção, do seu amparo, para que nós, por intermédio da espiritualidade amiga, estejamos envolvidos nesse instante com estas reflexões que nós iremos fazer na realização do programa, na realização dessa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Portanto, recebam vocês todo o meu abraço. Vocês, trabalhadores do Centro Espírita Chico Xavier, a direção, os trabalhadores, os frequentadores do Centro Espírita Chico Xavier, todas as pessoas que estão me ouvindo nesse instante, participando deste programa de espiritualização de cada um de nós. Sejam bem-vindos, recebam o meu abraço. Também a direção e os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Caridade e Luz de Palmeiras de Goiás. Recebam também o meu abraço especial. Enfim, todos que estão nesse instante sintonizados com esse momento de reflexões. Vamos agora ao nosso momento da prece de abertura. Rogo a Deus que vocês também possam me acompanhar nessas vibrações iniciais da nossa reunião. Fechemos os nossos olhos. Pensemos em nosso Mestre Jesus, Mestre amado, Mestre amigo de todas as horas, de todos os momentos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo nesse instante. Permita que o Teu amparo se faça por intermédio dos Teus emissários, das Tuas energias, envolvendo cada um de nós nesse instante, com os eflúvios de paz, de serenidade, de entendimento, de aclaramento das nossas consciências. Permita, Senhor, que a sensibilidade se faça para cada um de nós, a fim de que melhor possamos entender a Tua mensagem, mas também, Senhor, que nós possamos nos sentir fortalecidos para a vivência dos Teus ensinamentos, Senhor. Aonde estivermos, na nossa vida íntima, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, em todas as circunstâncias, Senhor, nos fortaleça para exemplificar-te na vida, na prática, aonde estivermos, Senhor. Debaixo da vossa proteção, rogamos, Senhor, a Tua permissão para iniciarmos mais uma vez esta reunião de aprendizado para todos nós, esta reunião do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Nos abrace nesse instante, Senhor, envolvendo o nosso íntimo, e que assim seja. Queridos irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Que nós agora possamos iniciar as nossas reflexões deste momento especial para cada um de nós. É o momento em que nós buscamos aprender para despertar. E nós sabemos que a aprendizagem de cada um de nós está presa a um processo do despertar realmente, despertar da consciência, o despertar espiritual, não é mesmo? Então, nós vamos estar abordando esta temática hoje, para que nós possamos trabalhando então o despertar espiritual,
E quando nós falamos em despertar espiritual, nós estamos falando de um despertar da consciência. A consciência, né, a qual nos encontramos no planeta Terra, vinculado a ela, nós aqui nos encontramos no planeta Terra justamente para promover esse despertar. E temos então a consciência de que ela precisa ser despertada, ou seja, acordada para novas atitudes, para novas ações, para um reajuste da nossa caminhada. Nós vamos lembrar nesse instante, por exemplo, para embasar esse comentário que nós vamos iniciar agora, nós lembramos agora Lucas capítulo 15, versículo 17. Esse pequeno trecho se refere justamente àquela parábola do filho pródigo, né? Que todos vocês conhecem, que é aquele filho que chega para o pai e pede o que lhe é justo da sua parte da herança, né? Então, ele explica que quer seguir a vida ali fora da sua família, seguir para outra região e então fazer a sua vida. O pai então assim o atende, dá a ele toda a sua parte que lhe é justa e ele segue a sua vida para outras regiões longínquas no estrangeiro. E assim ele vai passando o tempo ali entregue às abundâncias, aos desregramentos vários. Ele então se vê totalmente sem o dinheiro que havia recebido do seu pai. A região entra em guerra e então a fome vem. E ele sem dinheiro também com fome. Ali naquele instante ele faz uma tomada de consciência, ou seja, ele cai em si. Ele desperta espiritualmente, ele desperta em sua consciência quanto ao erro que tinha cometido. Durante todo aquele tempo fora de casa, quanto ao erro cometido junto ao seu pai, junto à sua família. Então, nesse trecho, esse versículo 17, dessa parábola, diz assim: mas caindo em si, disse, quantos assalariados, ou seja, pensou, né? Lá na casa de meu pai, nas terras do meu pai, ao lado do meu pai, junto com o meu pai, quantos assalariados dele, do meu pai, tem lá abundância de alimento, de pães, e eu aqui estou a passar fome, pereço de fome. É uma tomada de consciência. Ele reconhece nesse instante, nesse start de consciência, ele reconhece o erro que cometeu, mas também está tendo aí a humildade. E então, nesse instante, resolve retornar para o seio de sua família. E como vocês sabem, ele é recebido, né? Recebido lá pela sua família, pelo seu pai de braços abertos, em festa. Mas alguns outros detalhes dessa parábola não vamos nos ater agora. Mas ao despertar, nos ater ao despertar de sua consciência, que foi esse instante, como está no trecho, no versículo 17, caindo em si, não é? Significa, ele teve aquele instante em que ele foi para dentro de si, ele faz uma introspectiva viagem para dentro de si. Ele entra em um estado de profunda reflexão. Uma profunda reflexão, aonde ele refaz a sua caminhada e parte para o reajuste de suas atitudes e volta à sua família para justamente fazer esse reajuste, não é? Mas Emmanuel também faz-nos uma ajuda muito importante, trazendo-nos aclaramentos importantes. Vamos fazer aí nas seguintes considerações, com a ajuda, é claro, de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Lá no livro Fonte Viva,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, e justamente essa mensagem tem como título Caindo em Si. Ela está no livro Fonte Viva, capítulo 88, tá? Nós temos no início dessa mensagem, inclusive, Emmanuel faz um paralelo, trazendo vários exemplos de despertar de consciências, né? E se refere justamente a alguns personagens daquele período que justamente estavam caminhando, personagens estas que estavam caminhando ali, lado a lado com Jesus, vivendo e respirando a mesma atmosfera que Jesus estava presente. Este espírito de magnânimas verdades espirituais. Jesus então ali estava caminhando, e os seus apóstolos, seguidores, que respiravam ali a mesma atmosfera, no mesmo ambiente com Jesus, também tiveram as suas oportunidades de despertar a sua consciência, tiveram a oportunidade de acordar para momentos especiais da sua consciência. E, é claro, alguns a tempo, despertaram a tempo de maiores consequências, e outros não, né? É claro, com certeza, né? E Emmanuel começa lembrando de um dos apóstolos, que é Judas, que teve também a sua oportunidade, caminhando lado a lado como apóstolo de Jesus. Ele se posicionou, teve a sua escolha, ele se posicionou ali sonhando, erroneamente, sonhando com o domínio político do Evangelho, né? Por intermédio de Jesus, ele imaginava que Jesus deveria ser ou iria ser um revolucionário, né? Aonde ele tomaria o posicionamento bélico, né? Se armaria para poder tomar o poder naquele período, e então, tomando o poder dos governantes naquela época, e o povo ali se fazia oprimido, ele então iria impor de forma compulsória, né? Ele ia impor o Evangelho a todas as criaturas, coisa que não era exatamente, como nós sabemos, o grande objetivo de Jesus. Então Emmanuel diz: contudo, quando caiu em si, no caso Judas Iscariotes, quando ele caiu em si com o erro que ele cometeu em ter entregue, em ter ali traído o Mestre Jesus, ele então não teve tempo de reconhecer, ou seja, ele reconheceu, porém não teve tempo de refazer a caminhada como deveria, porque quando ele caiu em si, já o Mestre Jesus já havia sido entregue aos juízes cruéis, não é? E então ele já caminhara para o cume da crucificação da sua pessoa. E então nós sabemos que nessa ocasião, Judas Iscariotes, percebendo o erro que cometeu, caindo em si, entrando em uma profunda reflexão, caindo em si, ele reconhece o erro, mas já não dava tempo para reajustar como devia, não permitindo, evitando que Jesus fosse crucificado. Jesus então foi crucificado, e Judas, não suportando o peso de sua consciência de culpa, ele então se suicida, não é? Então, ele seguiu adiante. É claro que Deus é misericórdia. No caso de Judas, ele teve a sua oportunidade posterior, através dos milênios, das centenas de anos que passaram, através da lei da reencarnação, indo e voltando, passando pelos momentos de colheitas, porque nós todos plantamos, somos livres para plantar,
mas a colheita é obrigatória. E não foi diferente com Judas Iscariotes. Então ele, por misericórdia divina, através das diversas reencarnações, vinculando a novas experiências para os reajustes e as colheitas necessárias dos seus atos, ele foi pagando os seus débitos, não é mesmo? Foi ajustando através das centenas de reencarnações e centenas outras novas experiências à altura da sua necessidade de depuração espiritual. Hoje se encontra, é claro, nos domínios celestes, como espírito já depurado, né? Em condições já reorganizada intimamente. É a misericórdia divina trazendo as oportunidades de ajustarmos-nos junto às leis divinas, à organização divina. Todos nós temos essa grande oportunidade, né? Só que Judas, durante o momento que estava caminhando, ainda encarnado, com Jesus encarnado, caminhando lado a lado com Jesus, ele não teve tempo, após cair em si, ele não teve tempo de evitar que Jesus fosse crucificado. Então, não suportou o peso da consciência. Mas, em paralelo a esse personagem, que é Judas, né, Iscariotes, naquela mesma ocasião, nós tivemos outros personagens da Boa Nova que, porém, tornaram a si, ou seja, caíram em si também a tempo, né? Diferente de Judas. Eles caíram em si, tiveram um despertar de consciência a tempo de realizarem salvadora retificação na sua caminhada. Estiveram caindo em si, ou seja, o despertar da consciência foi a tempo, não é mesmo? Foi a tempo para que eles pudessem, então, fazer a retificação do caminho. E, por exemplo, nós vamos, nesse sentido, lembrar, Emmanuel, no caso, lembra de Maria de Magdala, não é mesmo? Maria de Magdala ou Maria Madalena, que é a mesma pessoa, tá? Maria de Magdala, pelo fato dela ter nascido em um povoado chamado Magdala. Então, ela era chamada de Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela pusera a sua vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia caindo em si, sob a influência do Cristo, ela observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação, ou seja, da renúncia, do sacrifício, né? Vamos lembrar que Maria de Magdala, ela era uma pessoa, uma mulher bela, uma mulher maravilhosa, esteticamente linda, né? E ela se entregava totalmente à prostituição, ao desregramento sexual. Era uma mulher que, apesar dessa vida desregrada, da luxúria, da vida sexualmente desregrada, na prostituição, com os patrícios romanos ali entregue aos líderes governamentais da época, fazendo da sua vida, da sua beleza, um instrumento de vivência, vendendo o seu corpo, ela sentia um vazio dentro dela. Sentia um vazio, estava faltando alguma coisa. E em uma determinada oportunidade, ela ouve falar de Jesus, né? Que Jesus estava na região pregando o reino de Deus, pregando a palavra, pregando os ensinamentos, falando, curando. E então ela sente-se envolvida por essa notícia e também impulsionada a buscá-lo, a procurá-lo. Sente aquela vontade enorme de procurar Jesus. E ela então assim o faz, procura Jesus, e Jesus a acalenta, Jesus não a discrimina, Jesus não faz dela um julgamento
das suas atitudes, dos seus erros, mas dá-lhe um acolhimento espiritual. A acolhe espiritualmente, trazendo-a à consciência, o despertar, promovendo para ela a oportunidade do despertar espiritual. E então, naquele instante, após ela ouvir e sentir as energias do Senhor, sentir-se totalmente renovada de dentro para fora, ela então muda a sua caminhada. Ela toma outro rumo, ela dá um novo rumo para a sua vida e então promove o desejo íntimo de estar. Diz para Jesus que iria segui-lo dali para frente. Mas sabemos que os apóstolos, ao sair para trabalhar, de uma certa forma, rejeitaram a presença dela por achar que a vida que ela levava não estava à altura, não faria bem para o trabalho junto deles, por onde eles fossem, pregando o Evangelho de Jesus, a boa nova, né? Mas ali ela compreendeu com humildade, permanecendo na região em que ela se encontrava. Certa noite, ali um grupo de leprosos busca a cidade à procura de Jesus, mas Jesus já não mais se encontrava, não é? E então ela sente o desejo íntimo por sentir que aqueles também sofridos, caminhando, entregues à discriminação e o abandono da sociedade, necessitavam do carinho de Jesus, apesar de ele não mais ali estar em corpo. Ali, então, ela começa a se reunir com eles debaixo de uma árvore, ali naquele mesmo instante, movida pelo desejo de pregar, de passar para eles a palavra do Mestre Jesus. Então, ela ali começa a pregar, falar das benécias do nosso Mestre Jesus. Começa a falar dos mesmos ensinamentos que recebera do Mestre Jesus, das promessas do reino de Deus, da importância da igualdade de todos nós juntos, de cada um de nós, da importância de cada um de nós junto ao amor de Deus, ali debaixo de uma árvore, pregando para e falando amorosamente para todos estes. Mas as autoridades, assim, sabendo disso, resolve expulsá-los, porque os leprosos naquela época, para eles não eram permitido conviver em sociedade. Eles tinham que viver relegados em regiões separados da sociedade. Então as autoridades da região resolvem expulsá-los da cidade. Mas assim segue com eles Maria de Magdala e vai com eles até a região, ao Vale dos Leprosos. Ali com eles permanece todas as tardes, pregando para com eles a palavra, os ensinamentos de Jesus. Assim o faz, até que passa a ficar com eles constantemente, até porque ela acabou contraindo a lepra também. Contraiu a lepra, o seu corpo se torna também doente, tomado de lepras, ali de feridas, úlceras diversas sobre o seu corpo. Já não mais aquela beleza se fazia presente, mas a transformação íntima predominava, a transformação espiritual, através do despertar de consciência dela com o encontro que teve com Jesus. Assim segue a sua vida até os últimos instantes, servindo a Jesus aos mais necessitados, através dos mais necessitados que ela então pôde ajudar, como por exemplo os leprosos renegados pela sociedade naquela época. Ela segue adiante. Mas também Emmanuel coloca um outro exemplo de um outro apóstolo que também teve em tempo, ele teve
no tempo devido, ele caiu em si. Então, foi o nosso irmão Pedro, né? O Pedro, ele teve aquela oportunidade de caminhar lado a lado com Jesus também. Ele teve aquela grande oportunidade. Mas, na ocasião da prisão de Jesus, ele, durante aqueles instantes, quando foi perguntado no meio da multidão se ele conhecia aquele que estava a ser crucificado, ele negou Jesus. Negou não conhecer Jesus, negou não ter nada com Jesus. Mas, em um determinado momento, durante o instante em que Jesus, já no caminho do Gólgota, para ser crucificado, os olhares de Pedro com o olhar de Jesus se cruzam em meio à multidão, já Jesus carregando a cruz. E Jesus, meigo, com seu olhar meigo e amoroso, transmite a ele a energia de acolhimento via consciência. E então Pedro, naquele instante, se entrega a um choro compassivo. Ele se entrega a um choro muito grande, despejando lágrimas por sobre sua face, lágrimas de arrependimento, é claro. E então chora amargamente e avança resoluto, mesmo assim, avança resoluto depois desse despertar, desse reconhecimento do seu erro. Ele avança resoluto, continua resoluto na sua caminhada de reabilitação, no caso do seu apostolado. Segue adiante a sua vida sem se deixar abater, reconstruindo a sua caminhada. Assim somos nós. Quantas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, nós negamos Jesus através das nossas atitudes, é claro. Quantas vezes nós nos encontramos renegando Jesus, fazendo das nossas ações que não condizem com os ensinamentos de Jesus, no lar, na nossa vida social, na nossa vida comum. Mas há ainda tempo para que possamos reabilitar, como Pedro, como Maria de Magdala, e também como Judas Iscariotes. Nós podemos nos reabilitar na nossa caminhada, fazendo as reformulações necessárias na nossa caminhada a qual nos encontramos. Não importa se essa caminhada está repleta de equívocos, de erros. Nós estamos vendo aqui através das reflexões feitas por Emmanuel que nós temos sim a oportunidade de nos transformar. Que a possibilidade é justamente esta para cada um de nós, pelo fato de nos encontrarmos no planeta Terra, nesse ciclo reencarnatório. O amor de Deus nos envolve a todo instante, dando-nos a oportunidade, trabalhando em nossa consciência, para que despertemos-nos espiritualmente. E então, ao despertar, apesar do sacrifício e do esforço que nós teremos que fazer, apesar das colheitas que nós teremos com certeza de fazer, nós seremos tomados de uma força enorme. Teremos a assessoria do nosso Pai Criador por intermédio dos bons espíritos, seus emissários, e nós conseguiremos sim nos reabilitarmos na nossa caminhada, no nosso caminhar de crescimento, de redenção espiritual. Emmanuel lembra isso apresentando estes exemplos dos seus apóstolos, dos próprios apóstolos de Jesus. Também, nessa mesma linha de pensamento, Emmanuel apresenta-nos o exemplo de Paulo, né? Paulo de Tarso, que confia-se
desvairada paixão contra o cristianismo, perseguindo todos os cristãos. E então ele persegue de forma furiosa todas as manifestações do evangelho nascente ali naquele instante. No entanto, caindo em si naquele momento que nós sabemos, né? Naquele momento na estrada de Damasco, caindo em si, tendo uma transformação, um despertar de consciência repentina diante da figura de Jesus que surge para ele ali em espírito. E então Jesus conversa com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz ali uma retrospectiva em sua consciência e cai em si sem o mínimo de dúvida e pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Já não mais se posiciona como perseguidor, mas sim como seguidor. E então simplesmente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Esse é um grande exemplo também de despertar de consciência através de Paulo, né? Que nós ali entendemos ser um grande exemplo para todos nós, a nos impulsionar e entender que todos nós temos condições de promover esse despertar de consciência também para nós, porque esse é o grande objetivo nosso no planeta Terra. Emmanuel também nessa mensagem, que está lá no Fonte Viva, vem dizendo também para nós, que lembrando que há uma grande quantidade de pessoas, de crentes, de todos os matizes, de pessoas ligadas a uma diversidade de tipos de religião, sejam católicos, evangélicos, espíritas, budistas, enfim, qualquer tipo de fé, né? Um inúmero tipo de fé, uma inúmera quantidade de pessoas vinculados cada uma às suas fés, né? Todavia, diz Emmanuel, reinam entre estas pessoas a perturbação, na maioria das vezes, a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhadas nas interpretações puramente verbalistas, né? Ou seja, vivem entregues apenas ao verbalismo, a pregar apenas, a falar apenas dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos e das revelações celestes, apenas falando, pregando, mas em momento nenhum se entregando a um esforço mínimo para poder praticar os ensinamentos pregados por eles próprios, verbalizados por eles próprios. Emmanuel lembra que existe uma quantidade enorme de pessoas nessas condições. E lembra também que estes estão num estágio onde ainda se prendem aos gozos fantasistas, a gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou seja, eles estão imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Emmanuel também lembra para nós que para estes irmãos, nessa condição que acabamos de dizer, para eles a alegria é o interesse imediatista, satisfeito e a paz e a sensação passageira de bem-estar do corpo físico, de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento, ou seja, sem
a nenhum instante se prender a uma gloriosa aquisição espiritual, resultados espirituais, apenas restritos às sensações de ordem material, aos interesses pessoais de ordem material, sem que assim o fazem, assim possam estar fazendo ao contrário, para que possam buscar resultados no âmbito do espírito. Queremos lembrar que Emmanuel vem fazendo a sua conclusão nessa mensagem, dizendo para nós que nós devemos, ao cair em nós mesmos, ele diz até assim: cai contudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia, ou seja, da preguiça espiritual, transferindo-te da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Observarás então, a partir desse processo ocorrendo, surpreendido, como a vida é diferente. Nós vamos entender, a partir do momento que nós nos entregarmos, como disse Emmanuel, a partir do momento que nós cairmos em si, em nós mesmos, fazendo essa viagem interior, indo de encontro aos nossos sentimentos reais, verificando que tipo de paixões, que tipo de sentimentos, que tipo de conceitos, a que tipo de caminho estamos entregues, para que então assim façamos a nossa autoavaliação, entendendo e discernindo o certo do errado, para que então, a partir daí, possamos sair daquele estágio de estagnação no erro, para um outro estágio, para um estágio aonde se caracteriza pelo trabalho, o trabalho incessante que vamos nos empenhar pela nossa redenção, redenção espiritual. E a partir do momento que nós nos entregamos a esse processo, nós vamos, como disse Emmanuel, surpreendido, nós vamos entender como a vida é diferente, como a vida é diferente. Que maravilha! Assim então nós vamos seguir adiante. Seguir adiante sempre caminhando com a oportunidade de seguir progredindo sempre, com certeza, não é? Assim Deus promove todas as oportunidades para que nós possamos vencer, mas a nós mesmos, vencer as nossas mazelas, vencer as nossas deficiências, reformular os nossos caminhos. Então Deus é como se Ele estivesse lembrando a todo instante, a cada um de nós: vocês são capazes, vocês foram criados para crescer, vocês foram criados para serem felizes. E isso é maravilhoso. Que nós entendamos e aceitemos esse caminho maravilhoso, para que nós possamos continuar atingindo os objetivos pelos quais aqui nos encontramos. Vamos nos preparar agora, após essas reflexões, queridos irmãos, vamos preparar através da prece para o momento em que nós recebemos o passe. Então você pode pegar aquela água, a água fluidificada, para que seja fluidificada, pega aquele copo, pega aquela jarra, coloque aí para você e para os seus entes queridos, que aí se encontra com vocês, para que essa água possa, através da vontade de Deus, a ação dos seus emissários, transformá-la em remédio para cada um, tá bom? Pegue a sua água, busque lá o seu copinho com água, e nós vamos mentalizar agora nosso Mestre Jesus, médico dos médicos, e juntos vamos trabalhar no pensamento a bondade, o amor, a compreensão,
e valorizar esse instante, sendo submissos totalmente à vontade de Deus. Porque nós, para recebermos, nós estamos submissos à vontade de Deus. Precisamos estar submissos à vontade de Deus e, é claro, entendendo que nós vamos receber, sim, mas de acordo com os nossos merecimentos. Então, roguemos a Deus nesse instante, de forma humilde e respeitosa, a ação de Deus por intermédio dos emissários espirituais, a fim de que nós possamos ser recebedores de bênçãos de acordo com o nosso merecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, nos envolva, Senhor, nesse instante, através dos seus emissários, dos amigos espirituais, trazendo-nos as energias de que tanto nós necessitamos, trazendo-nos as forças íntimas para caminharmos, Senhor, de forma digna e respeitosa na nossa vida, fazendo de nossa caminhada uma caminhada progressiva, uma caminhada produtiva espiritualmente, Senhor. Nos fortalecendo para isso, Senhor, eu rogo, a fim de que então também os meus entes queridos, meus amigos, meus inimigos também, Senhor, aqueles que me compreendem, aqueles que não me compreendem também, Senhor, sejam envolvidos em eflúvios de muita paz, de muita alegria, de muito êxito na vida deles, no caminho do bem, Senhor. Permita que a caridade do teu amor os envolva nesse instante. Assim como eu peço pelos meus entes queridos, os meus parentes, os meus amigos, os meus familiares, a minha sociedade, as pessoas às quais eu me relaciono, e que o teu amor os envolva, Senhor, agora e sempre, Senhor. Possa então as suas energias nesse instante penetrar através do meu perispírito, visitar o meu órgão físico, os meus órgãos físicos, especialmente aquele órgão físico que porventura esteja nesse momento um pouco cansado, desenergizado, que o Senhor permita que ele seja restabelecido nas suas condições, a fim de que, Senhor, a saúde desse órgão seja refeita, para que eu possa continuar, Senhor, na minha caminhada, agora e sempre, de acordo com a vossa vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos esses instantes, pelas reflexões, pelo teu evangelho, pela luz que se faz em minha consciência. Permita que esta mesma luz me fortaleça no despertar da minha consciência durante a minha caminhada aqui na terra, que eu possa, Senhor, despertar-me espiritualmente para mudanças devidas em minha vida, que eu possa despertar e me sentir fortalecido para reformulações de atitudes agora e sempre, Senhor, durante a minha caminhada. Obrigado, Senhor, por tudo o que acabamos de ter. Obrigado pelo lar, pelo meu familiar. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela minha vida, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos diversas que tenho recebido. Senhor, faça presença em minha vida através das minhas atitudes, Senhor. Queridos irmãos, muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós, permaneça nos envolvendo, levando até nós a oportunidade de termos aí uma vida plena, de muita felicidade, mas também de muito trabalho para que as reformulações sejam feitas. Que nós tenhamos um final de semana cheio de paz, um final de semana cheio de saúde física e saúde espiritual, é claro, para cada um de nós, e que nós possamos nos encontrar em uma nova oportunidade, se assim Deus permitir. Com certeza nós estaremos juntos novamente num momento como este de reflexões durante realização da reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de
de Cesarina, Goiás. Meu abraço a todos vocês e que Deus continue envolvendo a cada um de vocês agora e sempre. O meu abraço espiritual. Fique em paz com Deus agora e sempre.